por 2 vezes prefeito de Tangará, é neto do Major Teodorico Bezerra, tem propriedades, fazendas aqui no nosso município, uma pessoa bastante querida por todos, e a Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra tem sido aí o seu nome comentado como pretenso candidato às futuras eleições, e como o programa já diz, a esquina da política, a gente vai estar aqui sempre falando e focando a política local, e a partir de agora, como falei, toda quarta-feira vai ter uma entrevista, e também vamos abrir espaço, não só para os vereadores que já têm mandato, mas também para aqueles novatos que querem ingressar na política, né? Isso eu fiz muito antes da eleição passada. Aqui a gente fazia as listas, né? Os pretensos candidatos a vereadores eram muitos. Quando terminou, foi para a filiação, ficaram poucos. E a gente vai fazer a mesma coisa. Não é fácil esse caminho político, porém, nós temos que exercer a nossa cidadania e cuidar da nossa cidade. Se nós não formos para frente de batalha, né? Nós que acreditamos, né? E temos convicção da nossa capacidade de gerenciamento, de querer o melhor para Tangará, não podemos deixar que o nosso município chegue entregue a qualquer um. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? São 5 horas mais 22 minutos, a gente começa a nossa entrevista. Inicialmente, muito boa tarde, Jorge Eduardo Carvalho Bezerra, um prazer muito grande tê-lo aqui nos nossos estúdios, depois de quase mais de ano, né? Que o senhor esteve aqui nos prestigiando juntamente com na época, Vilma de Faria era governadora, né? Não, já tinha saído. Já tinha saído já, pois é. E já faz mais de ano que o senhor esteve aqui, e agora, como nosso entrevistado principal do programa Esquina da Política, é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos que fazem a FM Tangará. Pode falar distante. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. Saudar a todos vocês que fazem essa rádio comunitária com muita garra, com muita determinação, lutando para manter essa rádio cada vez mais ativa. Eu quero aqui também saudar a todos os ouvintes, a todos os amigos de Tangará, aqueles que são ouvintes assíduos do seu programa, Nilson, e aqueles que porventura hoje também estão ouvindo. O meu muito boa tarde, já quase boa noite. Desejo a todos vocês um ótimo programa. Muito bem. Quantos anos já, Jorginho? Você tem? Sua idade? 48. 48 anos, né? 10 anos a mais que eu tenho 38. O que anda fazendo o político Jorginho depois que deixou a prefeitura? Trabalhando muito e fazendo política também. Como todos vocês sabem, nós somos prefeito do nosso município durante 2 mandatos, 8 anos, e constituímos aqui um laço muito forte de amizade, e por isso temos aqui também laços empresariais na cidade. Isso faz com que estejamos aqui praticamente todos os dias na nossa cidade, ou na cidade ou na fazenda, onde temos negócios, e esperamos cada vez mais estarmos presentes no nosso município para visitar cada vez mais a população que anda tão carente de um trabalho bem feito, de um trabalho que foi dado ao atual prefeito do município para que ele pudesse fazer, mas que infelizmente nós estamos vendo aí que muita coisa está precisando ser feita no nosso município. Jorginho, como você analisou os resultados das eleições de 2014 para presidente da República, para governador do estado? Você viu tudo isso? Eu vi com muita naturalidade, Nilson. A eleição de presidente da República, onde Dilma já era candidata à reeleição e teve o direito de ser candidata novamente, uma candidata muito forte, que contava com o apoio do ex-presidente Lula também, que faz e fez muito pelo Nordeste, fez muito pelo Brasil, muitas obras importantes. Na área social também foi um presidente que fez muito pelo nosso povo, como Dilma tem feito também. E na questão do Estado, uma vitória de Robson, onde ele desde o início foi oposição ao governo estadual, ao governo de Rosalba, e ele fez por onde merecer, contou com o apoio de Fátima também, que era uma candidata muito forte, muito identificada com os mais jovens, com a educação,
E o resultado foi esse que nós vimos, onde os dois saíram vitoriosos e espero que eles possam fazer, tanto Fátima como Robson, um excelente trabalho pelo nosso estado. Muito bem, são 5 horas mais 26 minutos, estamos entrevistando aqui o ex-prefeito de Tangará, Jorginho. E aqui em Tangará, vamos voltar aqui à política local, o seu candidato a deputado estadual, Gustavo Carvalho, foi o terceiro mais votado, teve 1.151 votos. Para deputado federal, você apoiou a doutora Zenaide, também obteve o terceiro lugar. Já para o governo, você apoiou Henrique, que perdeu no primeiro e segundo turno. A que o senhor atribui esse resultado, que na opinião de muitos por aí, demonstra o seu enfraquecimento político? Nilson, vamos por partes. Vamos analisar primeiro a eleição de deputados. Nós somos terceiro colocado, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. Essa votação de deputado estadual e deputado federal, todos nós sabemos que na hora que a gente tem a liderança de um grupo, e muitas vezes alguns dos nossos liderados têm alguns compromissos com outros deputados. Se você somar os votos que foram dados a Gustavo Carvalho e foram dados a Cristiane, por exemplo, que faz parte do grupo político, que também está junto conosco, que é Teodorico Neto, Lilico, nós vamos ter uma votação aí que supera ou chega perto aí dos 2.000 votos. Então isso é uma votação muito expressiva para quem não está no poder, para quem está fora do poder. Com relação aos votos de deputado federal, que Zenaide também foi a terceira colocada, podemos juntar aí com os votos de Fábio Faria também, que é junto conosco, com o Teodorico, com o Lilico, e podemos ainda juntar quase 80% dos votos que foram dados ao candidato Abraão, que é de uma região tradicionalmente que vota com Jorginho, e muitos dos pescadores, muitos daqueles agricultores que votam e acompanham a nossa liderança, vamos dizer assim, para uma eleição futura de prefeito, muitos vieram me pedir para votar em Abraão, porque era identificado, é pescador, defende a colônia dos pescadores como ele, e muitos diziam que preferiam votar nele para deputado federal, porque se identificavam mais com ele do que com a doutora Zenaide. Então, se você for olhar por esse ponto aí, nós temos aí também uma votação muito forte para deputado federal, onde mostra a fortaleza, a pujança do nosso eleitorado e da nossa liderança. Mas se você for olhar por esse lado, Jorginho, todos os outros também tiveram essa mesma dificuldade de juntar o grupo. Vou citar aqui o grupo do prefeito, que é liderado pelo seu pai, né, Gija. Eu mesmo votei em outro deputado federal, né, para deputado estadual, Ilo Marinho, que tem aí uma história com Gija de muitos anos, votou também com Tomba. Então, se for juntar também esses votos também aí, é meio que proporcional essa realidade. Concordo com você, Nilson. E a nossa votação de quem está fora do poder, você sabe que tem... Você ficou satisfeito? Fiquei satisfeito com a votação que nós tivemos. Agradeço aqui de público. Não acha que esse resultado vá interferir numa eleição futura sua? Não. Ou que isso é um espelho para a eleição futura? Não, de jeito nenhum. Até porque a eleição, todos nós sabemos que mexemos com política, que estamos na política há muito tempo. Todos nós sabemos que a eleição de deputado é uma eleição totalmente diferente da eleição de prefeito, como é diferente também a eleição de governador. A eleição de governador aqui em Tangará, a derrota que o candidato Henrique teve, que você citou aí, que é verdadeira a sua afirmação, nós não temos como contestar. Inclusive apoiado também pelo prefeito. Exatamente. Então, para você ver como é que o povo vota. O povo vota livre, soberano. Acabou essa história de votar acompanhando as lideranças maiores, os prefeitos. O povo quer a sua liberdade, o povo quer votar em quem acha que vai fazer pelo seu município. É aquele candidato que ele tem já há algum tempo guardado com ele. Se nós formos retroceder um pouco mais, nós temos a convicção que se, por exemplo, Dona Vilma tivesse sido candidata ao governo do Estado,
Todos nós sabemos que a eleição de Dona Vilma era uma eleição praticamente assegurada, uma eleição garantida. O povo queria votar em Dona Vilma para governador. E ela foi ser candidata ao Senado, né, contra muitas pessoas que faziam parte do seu grupo político, como eu, inclusive, que participei de algumas reuniões no começo da caminhada dela para senador, e ela dizendo que ia ser candidata ao governo. Depois começou a mudar de opinião, achando que a eleição do Senado era mais garantida. Era uma eleição que ela ia ter condições de fazer mais pelo Estado, porque estaria em Brasília. Henrique queria ser candidato a governador. Então, para você ver que a gente não pode ir contra o que a população, o que o povo está querendo. Nós temos que ter em mente que a voz do povo sempre é a voz mais sábia, é a voz que a gente deve sempre escutar. Temos que fazer sempre isso, nós somos políticos, para podermos andarmos no caminho certo. Você falou em povo, pergunta que não quer calar, e pergunta que todos querem fazer, o povo quer saber. O senhor será candidato de novo ao cargo de prefeito em Tangará nas próximas eleições? Já dá para afirmar? Sim, se o povo que está conosco hoje, se as lideranças que estão conosco hoje continuarem a dizer que o meu nome é o nome que mais soma, é o nome que mais representa a oposição, as pessoas também nas comunidades, nos bairros onde nós estamos andando, as pessoas, os presidentes de sindicatos, dos assentamentos. Nós tivemos, quando fomos prefeito do município, uma relação muito grande, muito forte, de contato com o povo, com as lideranças. Então nós temos contato em todos os recantos do município. Nesses 2 anos que estamos afastados da prefeitura, continuamos conversando, e o sentimento dessas lideranças, do povo por onde a gente anda, é que o nome do ex-prefeito Jorginho seria o nome que representa hoje a oposição. Só quem está fazendo oposição no município de Tangará hoje somos nós. Então, esse nome está crescendo no município para encampar uma candidatura de oposição, levando ao povo de Tangará a lembrança do que nós fizemos na época que nós éramos prefeito. E muito foi feito pelo nosso município. Então, o que vai ser colocado na próxima eleição, Nilson, pode ficar certo que vai ser a comparação da nossa administração, que foram 8 anos de administração de muita obra, de muita realização, de contato direto com as classes dominantes, com os sindicatos, com os professores, com os agricultores, com os comerciantes, coisa que não existe hoje. O município de Tangará hoje está carente. As decisões que são tomadas hoje na prefeitura de Tangará são decisões fechadas, de um grupo que é fechado, que não dialoga com a sociedade, e o povo não aceita mais isso, o povo não quer mais isso, o povo quer uma administração onde o povo participe. Então é isso que eu vou levar para as ruas do município de Tangará, e desejo que cada vez mais o nosso bloco aumente para que a gente possa fazer uma campanha bonita, uma campanha onde o povo tem a vez e tem a voz. Aqui em Tangará, o cenário eleitoral, Jorginho, sempre foi polarizado entre Bezerras e o grupo de Jija. Há espaço, na sua opinião, para uma terceira força? Não acredito numa terceira força no município de Tangará, até porque, como você disse muito bem, sempre foi muito polarizado Tangará. Em nenhum momento na história política de Tangará, salvo se eu estiver enganado, nós tivemos uma eleição onde não tivesse prevalecido a polarização entre Bezerra e contra Bezerra. Em 82, eu me lembro, tivemos mais candidatos, o PMDB apresentou alguns candidatos, né, mas ficou muito polarizado. Então, eu não acredito que o município de Tangará tem espaço para uma terceira força. Né? E se tivesse essa terceira força, poderia ser Oceano? Como estamos dizendo nas esquinas de Tangará? No momento, no dia de hoje, eu não acredito numa terceira força. Né? E Oceano, que está com seu filho, Tiago, que são legítimos representantes de uma parcela da população, Oceano precisa hoje definir se ele realmente é oposição ou se ele é do governo. Né? Nós estamos fazendo oposição, como eu já disse aqui, há 2 anos. Esse foi o grande erro de Henrique, quando saiu para ser candidato ao governo, porque as pessoas associaram ele como ligado a Rosalba. E Robson vinha fazendo oposição já desde o começo, e esse seu nome foi o legítimo representante de quem era contra a Rosalba.
É o caso hoje de Tangará, que o legítimo representante das forças contra a atual administração é o nome de Jorginho. Então é isso que eu quero mostrar ao nosso povo, à nossa gente, que nós precisamos continuar fazendo a administração, uma oposição, como estamos fazendo, mostrando os problemas sérios que a população está enfrentando por falta de diálogo da prefeitura com esses grupos. Quais são esses grupos? Os sindicatos, os professores, os agentes de saúde, os agricultores estão precisando do diálogo. O seguro safra, Nilson, que a população sabe muito bem, que os agricultores colocam uma parte do seu valor, o governo federal coloca a parte do seu valor, o governo do estado coloca, e essas três partes já colocaram. Falta a Prefeitura Municipal de Tangará cumprir a sua parte. Tem aí aproximadamente 600 agricultores que estão esperando por esse dinheiro que a Prefeitura teima em não depositar. Até o governo do estado já fez, a Emater já declarou, já fez os laudos, então falta só a Prefeitura colocar a sua parte para que 600 agricultores do município de Tangará possam ter acesso ao seguro safra. Então é aí que eu mostro. E quem é que está gritando, quem é que está falando nisso? É o prefeito Jorginho, defendendo os agricultores em todos os cantos que a gente chega. Jorginho, mas essa questão aí de uma terceira força, conversando com o Tiago, que já foi presidente da Câmara, ele me dizia que encontra nas suas visitas, nas conversas, uma insatisfação das pessoas, tanto por parte do tempo que você foi prefeito, como por parte dessa gestão. E é aí que ele quer entrar, se oferecendo como uma nova opção, como novidade, né, ao município de Tangará. Segundo ele, as pessoas já estão cansadas, tanto de Jorginho quanto de Gigia. O que é que você diz? Eu digo que a nossa administração foi uma administração que fez muito por Tangará, saiu com aprovação muito alta. Então a nossa administração tem muito a fazer ainda, caso nós formos eleitos novamente. Isso quem vai decidir, logicamente, é a população de Tangará, é o povo de Tangará. Nós temos muito a fazer. E o nosso método de trabalhar, o nosso método de política, de assumir os compromissos, de cumprir os compromissos com as pessoas, a população se lembra muito bem disso. Então eu acho que o nosso nome continua sendo muito bem aceito, muito bem representado. Os professores, os agricultores, os comerciantes. O comércio de Tangará, Nilson, está acabado, está parado, está paralisado. Precisa a prefeitura inovar, fazer eventos na cidade, como nós fizemos. Precisa movimentar a cidade, construir obras de infraestrutura. Eu não conheço uma casa que tenha sido construída nessa administração. Eu não conheço um banheiro que tenha sido construído nessa administração. Então isso tudo o povo vai analisar. E nós temos certeza que a comparação que vai ser feita da próxima eleição é como foi a administração do prefeito Jorginho e como está sendo essa administração. Muito bem. Estamos entrevistando o ex-prefeito Tangará, Jorginho. Programa Esquina da Política no seu novo formato, seu novo horário, a partir das 5 da tarde. Quero agradecer a audiência de todas as pessoas que estão na internet, mesmo fora aqui da cidade de Tangará. Tem pessoas em Manaus, Rio de Janeiro, até fora do país, ouvindo através do site tangarafm.com. O pessoal também está na frequência modulada 87,9 na zona rural, nos automóveis e também nos comércios de Tangará. O nosso muito obrigado pela audiência. Continuando aqui com a entrevista, perguntei se Jorginho acreditava numa terceira força. Ele disse que não. Eu pergunto, você aceitaria ser vice de uma chapa com Herociano ou alguém indicado por ele na cabeça? Não, Nilson, até porque, como eu já disse aqui, Herociano precisa dizer se ele é oposição ou se ele é situação. Se ele vier para a oposição, aí nós vamos abrir diálogo, né, com ele, para que a gente possa formatar uma chapa, montar uma chapa. O que o grupo político hoje, o nosso grupo político, está pedindo ao prefeito Jorginho, ou está quase exigindo do prefeito Jorginho, é que nós sejamos candidatos a prefeito do município de Tangará. E é esse grupo político que eu quero representar. Essas pessoas que estão conosco há muito tempo, essas pessoas que estão hoje vendo que a administração não está tendo a aprovação do povo, essas pessoas que nos seguem há muito tempo, que vêm conosco há muito tempo, essas pessoas estão querendo que nós sejamos candidatos a prefeito do município de Tangará. Então a sua pergunta para a gente aqui dizer e deixar bem claro, a gente não pode ser vice
de uma chapa que a gente está montando para ser cabeça de chapa. Então, o nosso intuito, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa determinação, né, é que sejamos candidatos a prefeito do município de Tangará. Vamos sair da esfera política só um pouquinho.